Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Chapéu com vocês do Café com Pão de Cast, um pão de cast mineiro que leva coisas de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo. Bom que nem café coado na hora. O Café com Pão de Cast ele tem um apoio da GHX Imóveis, imobiliária que atua na região Nordeste e Leste de Belo Horizonte. Então, se você tem aí um apartamento, se você quer vender, alugar, entre em contato com a GHX Imóveis, que eles vão te atender da melhor forma possível. Hoje nós estamos aqui com um convidado e vamos falar sobre um assunto muito importante: preservação ambiental, lixo zero e principalmente conscientização em todos os setores da nossa sociedade. Hoje eu estou aqui com um convidado, engenheiro ambiental, nascido em 16 de 8 de 1982 e foi candidato a vereador pelo PDT aqui em Belo Horizonte e tem uma luta muito séria e de muita responsabilidade em Belo Horizonte, inclusive até com um personagem também, o Aelixo, e nós vamos bater um papo, abrir um pouquinho sobre esses assuntos, sobre preservação ambiental, sobre conscientização ambiental, sensibilização ambiental, que hoje é um fato importante em todos os setores da nossa sociedade. Estou aqui com Felipe Correia de Souza Pereira Gomes. Felipe Gomes, prazer. Tudo bom, Thiago? Seja Beleza? bem-vindo ao Café com Podcast. E a gente começa aí com a nossa introdução focado muito na questão da defesa ambiental, enfrentamento da mineração na Serra do Cipó, da, 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 Serra do da Serra Curral. do Curral, gestão de resíduos, compostagem, reciclagem, plantio de árvores. Você foi fundador de uma empresa, inclusive, também, né, de tecnologia em biogás, onde gerou aí mais de 100 empregos, captou aí por volta de 20 milhões em inovação, atua já na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e na FEAM. Escreveu alguns livros sobre biogás e ganhou prêmios internacionais em sustentabilidade. Felipe Gomes, que trabalho e responsabilidade que você pegou, hein, meu caro? Isso aí, Thiago. Primeiro agradecer muito aí o convite para a gente estar aqui batendo esse papo. Dar um oi para você que está aí em casa, agradecendo aí. Vamos hoje conversar aí sobre esses temas que eu sou um apaixonado. E é isso, bora falar sobre sustentabilidade, porque hoje eu acho que ninguém mais fala que, não, isso é coisa de alarmista e tal, não tem essa história de mudanças climáticas, isso é tudo mentira, é fake news. Eu acho que já está todo mundo sentindo na pele, né? E a tendência é isso se agravar. Inclusive, este ano, 2024, provavelmente será o primeiro ano que nós vamos ter realmente alcançado 1,5 grau de aquecimento em relação à era pré-industrial, que era o que os cientistas do mundo todo estavam querendo frear. Esse era um limite seguro do aquecimento planetário, que Uhum. já não é tão seguro assim, porque nós já estamos vendo o que está trazendo para a gente. E nós já atingimos esse limite seguro muito antes do que se pretendia atingir. Uhum. E agora já se começa a falar num novo limite possível, que são os 2 graus. E passando disso, nós não temos muita certeza do que vai acontecer. Tenho uma certeza que foi o que Einstein falou. Dizem que se atingirmos 4 graus de aquecimento, as abelhas morrem. Acabamos com as abelhas. Uhum. E as abelhas prestam um serviço ambiental fundamental que é a polinização. Uhum. Né? Todo o agro brasileiro, toda a nossa produção alimentar planetária depende de micropolinizadores como as abelhas. E segundo Einstein, se as abelhas morrerem, em 4 anos, nós também vamos, todo mundo é dizimado por fome. Então a gente, e os cientistas atuais dizem, 4 graus acabou a abelha no planeta. Aí aquele negócio, acabou com a minhoca, acabou com a abelha, o ser humano vai embora. A natureza por si só ela se reconstrói, mas tirou o humano do planeta, ele se refloresta sozinho, né? Não, o planeta não está nem aí para a É. gente. O planeta vai continuar existindo, a vida no planeta provavelmente vai continuar existindo, mas não como a gente conhece. O Uhum. risco, sendo bem egoísta, Uhum. ele está para o ser humano e para várias outras espécies, claro, mas é um risco iminente para o ser humano se a gente continuar nessa sanha desenfreada de consumo,
uma economia baseada nessa minério dependência, nessa petróleo dependência, jogando gases contribuintes do aquecimento global, né, das mudanças climáticas, para a atmosfera, cada vez uma velocidade mais intensa, né? Todas as nossas atitudes hoje geram gases causadores de efeito estufa. Então, isso é um círculo vicioso. A gente tem que repensar muita coisa e por isso que eu, nos últimos anos, tenho me dedicado muito a esse enfrentamento. Eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tenho muito receio. Qual que é o mundo que eles vão estar herdando aí da gente? E se nada foi feito para, pelo menos, frear essa história, a tendência da gente ter situações muito críticas, né, como países insulares sumindo, a questão dos refugiados climáticos, tudo isso já está se tornando realidade. Então a gente tem que tentar frear isso um pouco. E para frear isso um pouco não é fácil. Por quê? Porque a grana rola. Né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, você trouxe a questão da Serra do Curral, a mineração na Serra do Curral, ela está lá por quê? Porque vale muita grana. Apenas um projetão grande que está aí com a licença, eles tiveram a licença concedida, mas ela foi suspensa, só esse projetão vale R$ 1 trilhão. Pensa o que é R$ 1 trilhão. Eu não faço nem ideia o que é questão de dinheiro. Mas eu sei que isso é uma força muito intensa para fazer com que a coisa flua. E graças à mobilização, à população de Belo Horizonte que se uniu, né, lá em 2021, se eu não estiver equivocado, ou 2, mas acho que é 1, que se uniu para falar, olha, vamos barrar esse trem. E conseguimos depois na Justiça Federal, dar uma segurada. Então, a população precisa entender que algo tem que ser feito. Né? E, na verdade, não é a grande maioria não está nem aí para isso. Só que está todo mundo sentindo as consequências quando a gente vê enchentes cada vez mais frequentes, chuvas torrenciais mais intensas, calores extremos. Belo Horizonte tem um mapa de vulnerabilidade ambiental que coloca 4 principais pontos que vão se agravar com as mudanças climáticas. São a questão das inundações, enchentes, doenças de vetores como dengue, chikungunya, zika, deslizamento de terra e ilhas de calor. São os 4 principais pontos que virão mais fortemente para Belo Horizonte com a intensificação das mudanças climáticas. E quando você compara esse mapa de vulnerabilidade climática com um mapa de salários de Belo Horizonte, você vê que aonde que vai o bicho pegar da questão climática é aonde que a galera ganha menos. Ou seja, a injustiça climática em Belo Horizonte vai se fazer muito presente. Porque as pessoas que estão em uma maior situação de vulnerabilidade social são aquelas que vão mais sentir os efeitos das mudanças climáticas, que é o que já acontece. Agora, comentando sobre isso, eu acho que seria interessante, até você, como engenheiro ambiental, conversar com o público e falar com o público em relação à posição do próprio ser, como ele faz parte do meio, ele não está separado do meio. Porque eu acho que a sociedade, hoje em dia, ou boa parte dela, ela pensa isso. Ela pensa, não, a natureza está lá e eu estou aqui. O que acontece lá não vai interferir no meu cotidiano, não vai interferir na minha empresa, não vai interferir no meu lazer, enfim. Mas você, como engenheiro ambiental, o que você fala e aconselha para essas pessoas? Então, até pegando uma palavra clichê, né, quando começou essa luta ambiental e tal, o pessoal falava muito, eu não quero o meio ambiente, eu quero o ambiente por inteiro. Ficou muito isso, era o meio ambiente, não era aquela coisa lá longe. Na verdade não, o meio ambiente é o meio onde a gente habita, onde a gente está inserido. E com as mudanças climáticas, isso veio pra gente quando começou a encarecer comida, quando começou a enchente ser cada vez mais frequente. Então, o ser humano tem que entender que todas as suas atitudes influenciam, que todas as suas escolhas, igual você falou que eu fui candidato, nós temos um voto que a gente dá ele todo dia, que é onde que a gente põe, onde que a gente aloca o nosso suado dinheiro. O que você está patrocinando no planeta com as suas compras? Toda a sua compra patrocina algo. Então a gente tem que começar a repensar o que a gente está comprando, de quem a gente está comprando,
A compra que você faz, o dinheiro fica aqui ou vai embora? Porque o dinheiro, quando você vai lá numa multinacional, compra, ele vai embora do Brasil rapidamente. Agora, quando você compra de um pequeno produtor, na lojinha de bairro e tal, esse dinheiro vai circular ali no entorno e vai gerar muito mais riqueza para aqueles que estão próximos de você. Uhum. Então a gente tem que começar. E o que está nesse produto que eu estou comprando? É um monte de plástico inútil que daqui 2, 3 dias vai virar lixo? Se demorar isso tudo para virar lixo? Ou é algo que realmente me traz valor? Então a gente tem que começar, o primeiro passo é cada um olhar para suas compras diárias. Ok. E também entender o seguinte: existe todo um sistema financeiro que está aí ganhando muita grana com essa Mas devastação. eu posso te fazer uma provocação? Pode, claro. A pessoa que então ela pensa o seguinte, ela falou assim, ô Felipe, mas você tá falando isso aí, tá tudo bonito e tal, mas eu separo o meu lixo e aí? Belo Horizonte, segundo dados do Planares, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, recicla 0,55% dos seus resíduos. Ou seja, se a gente não recicla, a gente demanda mais materiais novos. Uhum. Se a gente demanda mais materiais novos, a gente vai precisar minerar mais. Se a gente vai precisar minerar mais, a gente vai destruir mais áreas nativas, emitir mais gases de efeito estufa, a gente vai acabar mais com hábitats, vai gerar mais extinção de espécies. Então é um ciclo vicioso que a gente tem que lutar. A questão da reciclagem é um passo fundamental. Não dá para aceitar uma cidade como Belo Horizonte que não recicla 100% do seu resíduo. E aí eu vou até trazer um ponto que eu acho que a maioria das pessoas em casa talvez não saibam, é um contrato. Existe um contrato, né? Porque é o seguinte, nós temos lá uma empresa que opera o aterro sanitário, que recebe todo o resíduo de Belo Horizonte. Esse contrato vai até 2033, inclusive. E existem duas cláusulas que são muito perversas, no meu entender, e que todo Belo Horizontino deveria lutar para acabar com essas cláusulas. Nós temos uma cláusula que estabelece que nós somos obrigados a enterrar até a quantidade de 3.178 toneladas de dia. O que é isso? São mais de 200 toneladas por dia a mais do que Belo Horizonte gera. Belo Horizonte gera cerca de 2.900. Então, ou seja, nós temos uma exclusividade com o aterro. Se a gente fizer qualquer outra coisa com resíduo que não seja enterrar, a gente vai ter que pagar multa. Está lá na cláusula 11.5. E eu tive um aterro sanitário outro dia e perguntei, mas Belo Horizonte tem um pouco de coleta seletiva, tem catador, tem não sei o quê, recicla 0,5%. E aí, vocês já acionaram a prefeitura, já cobraram a multa? Não, é insignificante. Ou seja, o sistema de gestão de resíduos em Belo Horizonte, por mais que tenham praticamente um greenwash, né, essa maquiagem verde, falando que existe coleta seletiva em Belo Horizonte, e que atende uma população, que tem catadores, trabalham, é super legal, mas em termos percentuais do montante de resíduos gerado, tal, é insignificante. Em Belo Horizonte, eu acho que se aconteceu alguma coleta seletiva, é Centro-Sul, né, Felipe? São bairros mais nobres, inclusive você ouve, por que nós temos duas cooperativas de catadores que estão dentro do contrato com a prefeitura, que estão no Barreiro. No Barreiro não tem coleta seletiva. E sabe qual que é a desculpa que a prefeitura dá para as coletas seletivas, para as cooperativas de catadores, para falar que não pode ter coleta seletiva no Barreiro ali onde elas estão, que teoricamente o gasto de diesel e tal, o deslocamento seria muito menor? Aqui é inviável. Por quê? Porque são regiões um pouco menos abastadas, né, com menos grana, então um resíduo mais pobre, então não justificaria. Mentira, sabe? Justifica sim. A gente precisa universalizar a coleta seletiva e não só do resíduo seco. Metade do nosso resíduo é orgânico, que é o resíduo que pesa, que é o resíduo que não tinha que ir para longe, que é o resíduo que tinha que tirar alimento de novo em hortas comunitárias espalhadas pela cidade, os resíduos sendo compostados. E sabe como que eu descobri essa tal meta perversa do contrato com o aterro sanitário? Eu estava lá trabalhando com o Duda Salabert, nós fizemos um projeto de lei baseado num projeto de lei que está tramitando em São Paulo, que proíbe enterrar e incinerar resíduo orgânico.
Fizemos a minuta do PL, bonitinho, com o conselho, quer fazer a gestão da implementação, um cronograma de implantação na cidade, dividir em 3 tipos, grandes geradores, pó de varrição, que é árvores e tal, e tal, e tal. E depois, por último, o morador comum. E, né, no fim, se eu não me engano, eram 20 anos ou 15 anos, zerar o aterramento de resíduos orgânicos. Levamos isso, estava lá dentro da SLU, com a alta cúpula da SLU. Nesse dia participou, inclusive, o superintendente da SLU dessa reunião. Aí eu comecei a ouvir um buchicho na hora que elas foram folheando a lei, né, o projeto de lei. Aí vai dar problema no contrato, aí vai dar problema na meta. Aí eu, hã? Meta, contrato? Então, no contrato com o aterro sanitário, tem uma meta de aterrar e a gente não pode fazer isso enquanto valer o contrato e tal. Mas então esse contrato ele tem um prazo. Ele vale até 2033. Nossa! E eu te garanto uma coisa: se nada for feito, na renovação, essa cláusula fica lá. Mais 30 anos. Não duvido, não duvido. Tanto que Belo Horizonte não paga pelo serviço de triagem dos catadores. Sim. É tão absurda a questão do resíduo em Belo Horizonte. Nós temos as URPV, são unidades de recebimento de pequenos volumes. Onde o carroceiro entrega o resíduo de construção civil. São alguns locais da prefeitura espalhados pela cidade que você pode chegar lá com uma caminhonete e descartar lá entulho, material mais volumoso. Mas não é todos. Não é todos. São todos, porque uma vez eu fui entregar, por exemplo, vidro e eles não aceitaram. Você tem, aí vidro você tem, as cooperativas podem receber. Mas as URPVs que recebem uma grande quantidade, chega muito material reciclável lá, o que faz? Você já tem um contrato para gestão da URPV, já tem um cara ganhando com isso. Aí você bota no caminhão, exporta lá para Sabará. Chega em Sabará, você paga um valor mais caro na entrada do aterro, que vai para ATT, Área de Transbordo e Triagem. É como se fosse uma coleta seletiva, uma triagem dos resíduos lá, que não é feito pelos catadores, é feito pela própria empresa. Aí separa o material. O que é que faz com o material, o dito reciclável? Põe no caminhão, paga de novo, volta para Belo Horizonte, entrega na cooperativa, sem pagar nada para o catador. Lá no aterro você pagou para entrar. Aqui para entrar no catador não paga nada. Aí o catador vai fazer o quê? Triar esse material, separar, porque vem muito lixo no meio, vem muito rejeito no meio. Aí o rejeito faz o quê com ele, que não dá reciclagem? Põe no caminhão de novo, paga de novo, volta para Sabará e paga de novo quando entra para enterrar. Então paga 2 vezes, paga o transporte 3 vezes, sendo que a triagem poderia ocorrer na própria ATT, na própria URPV, essa unidade de recebimento de pequenos volumes, que está em Belo Horizonte. Você já tem ali, são várias unidades espalhadas pelo Horizonte, você já faria a triagem ali, e aquele material pré-triado já segue para o catador, sem dar esse duplo pagamento lá na aterro sanitário. Então, a gestão de resíduos em Belo Horizonte tem que ser mais aprofundada, entendida, para que esse esquema perverso que drena dinheiro público, dinheiro nosso, pare, tampar esse ralo que está engordando o bolso de uma empresa e passar a sobrar grana para a gente conseguir remunerar o catador. Pra você ter uma ideia, em 2022, do orçamento da SLU, você pôs lá 66 milhões, o orçamento da SLU é cerca de 450 milhões por ano, 66 milhões foi só para enterrar resíduo. Lá no aterro sanitário, para um CNPJ foi pago, enquanto que para as 6 cooperativas e associações de catadores que fazem toda a triagem e coleta do reciclável, porque a coleta do reciclável do Belo Horizonte é feita pelos catadores, apesar de usar o caminhão compactador e tal, foi 2 milhões de reais, 1,9. Então você faz um serviço muito maior, muito mais complexo, abrangendo muito mais gente e põe uma merrequinha de dinheiro. Tem muita vez que se fala, não tem dinheiro para fazer. Mentira. Orçamento é prioridade. É você escolher. O cobertor é pequeno. O cobertor, apesar de Belo Horizonte ser uma cidade rica, o cobertor é pequeno, não tem dinheiro para tudo. Cabe ao gestor escolher quem que ele vai pagar primeiro. É o amigo da empresária de ônibus, é o dono da aterro sanitário, ou é fazer uma política
que vai universalizar a coleta seletiva e remunerar a galera da base que está lá trabalhando na coleta e na triagem desse material. Então, assim, dentro desse reconhecimento dessas mudanças climáticas e dentro dessas políticas públicas, valorizando o catador, as cooperativas e esses pontos de entrega, você aconselha então a sociedade a buscar mais conhecimento em relação ao descarte, porque a gente sabe que o nosso descarte, para a gente não pode valer nada, mas nessa linha do tempo aí favorece principalmente aos catadores, né, que tem um papel fundamental, né? Eu acho que E aí entra naquilo, te interrompendo, não. você me corrigiu que eu falei que é sobre uma cidade resiliente. E aí você me corrigiu falando que Belo Horizonte ainda não é resiliente. Eu acho que nenhuma, na verdade. E aí entra nessa questão também, como ser resiliente dentro de uma sociedade em que a informação não chega para quem precisa. Então, político tem medo de povo. Isso aí é uma máxima, tipo, político tem medo do povo na rua. Então a gente tem que começar a cobrar desses servidores que estão lá contratados por nós, para que façam aquilo que nós, a população organizada, quer. Se a população não exigir a universalização da coleta seletiva, ela nunca vai ocorrer. Ela vai continuar restrita a uma parte da Centro-Sul, algumas outras áreas mais nobres da cidade, e só. Então isso não é luta só de ONG. Não, de jeito nenhum. Isso tem que ser uma luta de todos. Porque quando a gente fomenta a reciclagem, aumenta os índices de reciclagem, a gente está reduzindo. Se você é preocupado, a mineração está destruindo tudo, minerando a Serra do Curral e tal, um enfrentamento básico que todos nós temos que exigir é essa economia circular dos resíduos, é a gente conseguir fechar o ciclo da reciclagem, seja do resíduo orgânico, seja do resíduo seco, porque com isso a gente vai estar tendo uma economia mais inteligente do entender que não existe jogar fora. Então a gente tem que exigir que serviços básicos, como a universalização da coleta seletiva, sejam implementados. A gente tem que exigir que isso esteja no orçamento. Até a gente tem que exigir que aquele vereador que foi eleito com o nosso voto lute por isso. Porque, igual, por exemplo, eu não ganhei, beleza, mas eu tive 3.595 votos. Esses 3.595 votos elegeram Bruno Miranda. Então nós vamos lá cobrar do Bruno Miranda, que é o vereador do PDT eleito, para que ele ecoe essa voz desses 3.595. E quem votou em outro que não foi eleito ou que foi eleito, tem que ir lá bater na porta e exigir. A sociedade tem que se mobilizar. Porque, voltando na questão do orçamento, todo ano você tem lá duas leis muito importantes que são aprovadas em todas as cidades do Brasil, que é a LOA e a LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual. Que é onde que o legislativo vai definir, com base no pedido do executivo, aonde vai se pôr a grana. O cobertor é curto. Então a gente tem que fazer a luta para cobrir a gente. Cobrir, é aquela história, se o pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Ou o contrário, sei lá. Então a sociedade tem que se organizar nesses vários temas. E a coleta seletiva é um dos que perpassa, mas além disso vai ter direito à comida sem veneno. A gente precisa ter uma política séria de segurança alimentar e alimentação de verdade. Nós estamos adoecendo a população por um sistema de venda subsidiada de alimento ultraprocessado. Você entra em qualquer supermercado, é lotado de ultraprocessado. Que está te adoecendo, está te fazendo ficar doente, está te fazendo ficar obeso, dá problema do coração, diabetes e várias outras doenças. E vai comprar um alimento orgânico, uma verdura, uma fruta, é mais caro, é mais inacessível. Então a gente tem que começar a entender o que a gente precisa mudar nesse sistema econômico capitalista para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Porque, beleza, você compra mais barato agora, vai se adoecendo, depois como é que você vai fazer? Você vai lá na indústria farmacêutica financiar, e tudo isso está gerando mais emissão de gás de efeito estufa. Inclusive tem um estudo muito legal, que é o estudo da sindemia global, aonde que pesquisadores da Unifesp, se eu não me engano, associaram a questão do ultraprocessado
às mudanças climáticas, que tem uma ligação direta, porque como você vai ter toda uma produção intensiva para subsidiar aquela produção de alimento, que é um alimento ultrapalatável, né, assim, ele é fácil de comer, ele é muito saboroso, você come em quantidades superiores ao que você necessita, e aí a galera vai lá e faz a análise para ver que está lotado de agrotóxico. Então a gente tem que começar a olhar para isso e exigir. E se eu tivesse uma compostagem, se eu tivesse uma gestão de resíduos orgânicos implementadas em Belo Horizonte, provavelmente eu teria hortas comunitárias espalhadas por toda a cidade, aonde o meu resíduo orgânico sairia da minha casa, iria andar 100, 200, 300 metros até uma horta comunitária, onde ele seria compostado, transformado em alimento de verdade, e eu compraria ali um alimento orgânico de qualidade de baixo custo. Então, quando a gente pensa numa gestão de resíduos mais estratégica, mais deixando a nossa cidade mais resiliente do ponto de vista climático, passa por garantir uma segurança alimentar que dá direito a toda a população comer alimentos de qualidade a baixo custo. Né? Porque não adianta eu querer ficar trazendo cenoura lá de São Gotardo. Isso, exato. Ou quando vem da China o alimento. Né? Então a gente tem que começar. E com as mudanças climáticas, tudo isso, essas cadeias muito longas de consumo, elas tendem a se tornar cada vez mais caras, cada vez mais poluentes. E para a gente fazer um enfrentamento do dia a dia, quando eu falei lá no início, que é vamos pensar onde a gente põe o nosso dinheiro, pense, como que eu consigo encurtar a minha cadeia de consumo, desde a produção até o descarte? Quanto menor for essa cadeia, o que eu estou comprando não está vindo da China, está vindo de 50, 100 quilômetros no máximo, é melhor. E se eu estou comprando um cara que o dinheiro vai circular no entorno, é melhor. Do ponto de vista planetário, do ponto de vista de distribuição de riqueza, do ponto de vista de saudabilidade, né? Você ter uma vida mais saudável. Agora, em relação à gestão de resíduos, tem uma fala sua que você diz que lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Então, ele entra exatamente nesse processo de primeiro conscientização de uma população em relação ao seu descarte, a buscar essas políticas públicas para melhorar essa vazão desses materiais e valorização de mão de obra, seria isso? Né? Nós temos uma lei, que é a Política Nacional de Resíduos. Na Política Nacional de Resíduos, você tem os seus princípios e objetivos. Um dos princípios é que o resíduo é uma matéria-prima para a promoção da dignidade, para a geração de emprego e renda. Então, sim, nós temos ali oportunidades mil de negócio. Teve um cara que viu isso, montou uma aterro sanitário e está ali rachando ganhar dinheiro. Só que ali é uma forma onde você concentra o recurso. Mas quando você pega, por exemplo, uma cooperativa de catadores, você já está conseguindo disseminar muito, distribuir muito mais esse recurso. Quando a gente pensa na necessidade de compostar o resíduo orgânico de forma descentralizada, capilarizada, você vai ter um monte de hortas espalhadas pela cidade, fazendo alimento de verdade. No Rio de Janeiro, você tem um programa muito legal que chama Hortas Cariocas, onde que tem horta comunitária para tudo quanto é lado. Existe uma horta gigantesca no meio de uma comunidade. Lá em São Paulo, você tem um programa também que trabalha com a questão são hortas verticais, hortas hidropônicas, também dentro de uma comunidade, gerando emprego e renda. Então a gente tem que começar a olhar para o resíduo de mudas, né? como uma oportunidade de negócio, mas não um negócio que vai gerar problema e enriquecer poucos. Mas hoje é lei, né, Felipe? O município, por exemplo, claro que não é cumprido, mas o município que não pratica esse recolhimento dos resíduos sólidos e até dos orgânicos, hoje tem uma lei, né? Que o município é multado, o prefeito pode ser até preso. Tô doido para ver um prefeito ser preso. Não vejo a hora de ver os prefeitos presos aí que descumpriram a lei de resíduos. Mas o que acontece? A Política Nacional de Resíduos ela é muito boa. Ela, inclusive, ela põe lá que você só pode enterrar o rejeito, o que é
tecnicamente e economicamente inviável de reciclar. Só que isso aí abre brecha para enterrar qualquer coisa. E no Brasil nós ainda estamos lá atrás, com muitas cidades com lixão. Mas nós estamos jogando fora uma bela oportunidade de gerar emprego e renda. E que está provado, vários locais fazem isso, já estão dando certo, já estão gerando. Falta ter vontade política de querer fazer e coragem para enfrentar essa máfia do lixo que ganha muita grana enterrando os sagrados resíduos. E para ir de encontro a essas cláusulas que você falou, como que a sociedade hoje, numa proposta até em comum, consegue fazer o cancelamento, a anulação dessas cláusulas, desse contrato? Então, vamos precisar de muita mobilização popular. Inclusive, nós estamos começando aí, abaixo assinado, depois você põe o manifesto aí, o Manifesta BH, que é justamente a gente começar a mobilização popular para exigir que essas cláusulas sejam anuladas, para permitir que a coleta seletiva seja universalizada, para a gente cobrar que o catador seja remunerado pelo serviço de triagem e parar de pagar 2 vezes o resíduo que entra no aterro sanitário. Belo Horizonte tem o antigo aterro sanitário da BR-040, que foi encerrado há um tempo atrás e tal. E ano passado, esse ano, o Fuad, o nosso prefeito, aprovou 4 parques. Um desses parques é um parque lá no aterro sanitário. Então, vamos transformar aquilo numa grande reverência a essa questão de se pensar os resíduos como matéria-prima para geração, para promoção de qualidade de vida, geração de emprego e renda. Tá aí, a política está aí, o prefeito está um novo mandato, ele está se dizendo afeto às questões socioambientais e tal. Vamos ver se essa frente democrática funciona mesmo, né? Se ela é democrática mesmo, né? Ele se comprometeu. Se ele se comprometeu, vamos lá cobrar o compromisso. Não é? Estamos aqui para isso. Né? Nós temos que ir lá bater na porta agora e exigir coisas como essa. A anulação dessas cláusulas, o pagamento pelo serviço de triagem dos catadores, a efetiva implementação do parque do aterro sanitário, a universalização da coleta seletiva com a participação do catador. Inclusive, Fuad, os caminhões da reciclagem e de material reciclável tá parado. Isso aí nós vamos exigir de reativação também, tá? Mas a briga popular dá certo. Você falou dos caminhões, pelo menos tem um problema. Optou-se pelo caminhão compactador, mesmo para reciclagem. Isso. Aí, o que eles fizeram? Está lá o caminhão compactador. O uniforme do gari, do coletor, é da mesma cor. Isso. Quando foram assinar o contrato em 2019, as cooperativas pediram que o uniforme fosse de uma cor diferente. Porque, se está passando um caminhão do lixo na porta da sua casa e o cara que está lá está com um macacão roxo, verde, você sabe que aquele ali não é o mesmo. E você sapeca de todo tamanho. Coleta seletiva com catador, até com luminoso, megafone, né? É igual o carro do ovo, o caminhão da reciclagem. Para a pessoa saber. Porque a pessoa olha e fala, mas está esmagando tudo lá, é uma mentira essa coleta seletiva. E não, tipo, não fazer igual o caminhão da Coca-Cola, né? Colocou um monte de luz. Eu defendo isso. O que eu pensava que eles não faziam era para justamente não chamar a atenção do dono da aterro sanitário, né? Ele não vir querer cobrar a multa, né? Só pode ser. Eu já fiz várias perguntas, aí joga a culpa nos catadores. Sim. E que não faz sentido. Aí, de tanta gente bater, se você olhar agora, pelo menos a identidade visual da coleta seletiva, porque antes, coleta seletiva, era um negócio desse tamanho que vinha no caminhão. Você nem via. O triângulo, né? Das setas. Tava lá, resíduo coleta seletiva. Agora não, pelo menos agora eles refizeram a plotagem do caminhão e colocaram grandão, que é coleta seletiva. Só que, para mim, tinha que mudar a cor do caminhão, tinha que mudar a cor do uniforme, porque a população tem que estar. E quando a população sabe que ali tem um catador, que tem uma família que depende daquilo, que não está indo para o bolso da prefeitura e tal, o pessoal se mobiliza. E se você não faz isso, o que chega lá na cooperativa de catadores?
fralda, sujo de cocô, Uhum. fralda adulta, geriátrica, Uhum. seringa, animal morto, Uhum. tudo isso chega lá. Aí a dona Geralda, lá da Asmari, vai meter a mão no saco, abrir, e tá um cachorro morto, putrefado lá dentro, cheio de larva, Uhum. com aquela caatinga danada, risco de pegar uma doença. Por quê? Porque o infeliz colocou aquilo ali no dia da coleta seletiva. E casos a gente sempre vê dos garis, por exemplo, sendo afetado exatamente por isso, né? Pega vai recolher o lixo, tem uma seringa lá que está contaminada, ou O tem vidro não vidro. acondicionou direito. Que custa, pessoal? Vamos acondicionar. Pega a garrafa de refrigerante, garrafa de leite, que você comprou e tal, corta, põe lá dentro, fecha bonitinho, e se bobear até identifica que é vidro. Isso, Então a perfeito. pessoa que vai pegar aquilo ali, não custa. Perfeito, né? E aí, gente, entender também o seguinte, né, Felipe? Que quando você faz isso, você não está pensando só no descarte do seu lixo. Você está pensando exatamente na mão de obra, na pessoa que está ali recolhendo o seu lixo, o seu reciclável, para levar ele para algum lugar adequado. Então, assim, é cuidado com o ser humano, não é cuidado com o seu lixo em si, né, Felipe? É cuidar do seu descarte, mas pensando no trabalhador que vai ali e recolhe ele, né? Ninguém te obrigou a ir lá na loja comprar aquele negócio. Então, tu te tornas eternamente responsável pelo lixo que geras. Uhum. Então, faça alguma coisa com ele. Entenda, tenha empatia, que tem um ser humano que vai meter a mão naquilo. Isso. O resíduo ele não desaparece. E por que eu falo que não existe lixo? Existe uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Uhum. Porque se você cuida do resíduo de forma adequada, você vai propiciar que ele retorne à cadeia produtiva, gere emprego e renda, reduza a extração de novos materiais, Uhum. ele vai minimizar as emissões de gás de efeito estufa. Então, a gente tem que olhar para ele de forma adequada, mas se você pega todo o seu papelão, mistura com a fralda do menino, o resto da comida e o papel higiênico, acabou, virou lixo. Aí virou lixo. Só vai subir para uma coisa, dar dinheiro para o dono da terça Pois sanitária é, enterrar. e não tem resposta nenhuma. Sobre a questão de alimentos saudáveis, por exemplo, você defende o encurtamento da cadeia de produção aí de alimentos, valorizando o produtor agroecológico, local principalmente, né? E com foco na produção aí dentro da cidade por meio de hortas comunitárias descentralizadas. O que você chama de hortas comunitárias descentralizadas e, principalmente, como identificar hoje um produtor agroecológico? O resíduo mais barato de ser gerenciado é aquele que nunca foi gerado. Se eu entendo que eu tenho ali na minha mão uma matéria-prima, e se eu conseguir fazer um arranjo local que acomoda aquela matéria-prima, que recebe e utiliza aquela matéria-prima, eu não tenho lixo, eu não tenho resíduo. Uhum, Então, entendi. quando a gente descentraliza hortas, nós temos um monte de local, terreno baldio, é, escadão, baixios de viaduto. Você tem vários locais na cidade que Uhum. poderiam dar locais a hortas comunitárias. Inclusive, tem uma horta comunitária que a gente ajudou a implantar ali na comunidade do Cascalho. Fica ali do lado da Polícia Federal ali e Uhum. tal. Era uma esquina que era um ponto de descarte de lixo, usado para tráfico de drogas, e que a gente conseguiu, junto com a comunidade, com aposentados, pessoas mais velhas e tal, que do lado tem aqueles predinhos da prefeitura, né? Isso. Uhum. Aquele senhor, aquelas pessoas que estavam lá, toparam e hoje cuidam da horta, tem 2 anos já estão ali vendendo Que bonito. alimento orgânico e tal. Então a gente tem que começar a exigir que a prefeitura fomente Uhum. hortas comunitárias no entorno, cedendo terreno. Onde que tem terreno que está desocupado? Aí entra a questão do Mas IPTU. também pode fazer em condomínios e tudo mais, né? Pode, mas quando a gente. Lá no Rio, você tem uma bolsa agricultor urbano. A prefeitura do Rio ela remunera, porque Que legal. ser dono de horta não é fácil, é trabalho, é Lógico. trabalhoso. Então você Perfeito. precisa de incentivos. Belo Uhum. Horizonte não tem isso, mas eu acho que deveria ter. E você ter aí um mapeamento desses vazios urbanos.
que estão à disposição para serem transformados em unidades de compostagem, de produção de alimento e criar um sistema junto com a população do entorno para elas entenderem que se elas levarem os seus resíduos segregados de forma adequada, ele vai ser compostado e ela vai ter. Tem uma cidade, esqueci o nome da cidade, mas é no sul do Brasil, que se chama Pila Verde o projeto. É justamente isso, você leva os resíduos orgânicos e recicláveis secos nas hortas comunitárias, que com a utilização de idosos, de pessoas que já estão aposentadas, trabalhando ali, é o que eles chamam até de hortoterapia, né? Vão estar ali produzindo alimentos e essa pessoa leva como um cashback alimento orgânico de qualidade. Então, já tem coisa acontecendo no Brasil, funciona muito bem, cabe querer fazer. Mas se você começa a fazer isso em larga escala, o resíduo para de chegar no aterro e aí você tem que pagar a multa para o dono do aterro, porque tem aquela cláusula lá do início que obriga a enterrar tudo. E quando você pensa de forma mais holística, mais ampla a questão dos resíduos, você esbarra em certas influências que não permite que certas coisas avancem. Então, na realidade, pela sua fala, está muito mais simples de se resolver do que a gente pensa. Na verdade, o que a gente precisa é de mobilização, né? Eu não diria que é tão simples, porque envolve muita grana. Sim. E tudo que envolve muita grana e que já tem alguém levando essa grana para o bolso, não é nada simples. Né? Mas é extremamente possível. Tendo mobilização, tendo a população incidindo, exigindo, cobrando, é extremamente viável, possível é. As ferramentas já existem, ninguém está inventando a roda. Não é tecnologia danada de fazer foguete. Basta querer e ter coragem de peitar e falar, não, nós vamos realmente universalizar. Nós temos uma meta aqui de 1.000 hortas comunitárias, 100 hortas comunitárias que seja, por ano em BH, com uma estrutura bancada pela prefeitura, pensando que o dinheiro vai vir, parte dele, da taxa do lixo. Dessa grana toda, que na última vez que eu fiz conta dava quase R$ 500 por tonelada, entre transporte, mão de obra, aterramento e tudo mais. Você tirar essa grana de lá, porque o resíduo parou de ir para lá, e redireciona para os projetos que conseguem divergir o resíduo, que impedem que o resíduo vá para a coleta. Eu não quero que o resíduo vá para a coleta convencional, eu quero que ele saia desse caminho. Mas ele não pode sair para um lote vago qualquer. Ele saia e seja processado como matéria-prima. Legal. Então eu estou entendendo na sua fala de que a geração de emprego, de serviço para os cooperandos ajuda na possibilidade de eles terem ou uma remuneração ou realmente um ganho da sua mão de obra, né? Valorizando as famílias que trabalham e também a comunidade. Exatamente. E isso dá para você pensar arranjos produtivos para vários itens. Eu te dei um exemplo, talvez seja o arranjo mais simples, assim, né, dessa estrutura. Ele não é tão simples de ser implementado. Ele precisa de vontade política e de um programa político de verdade. Entendi. Mas esse arranjo do resíduo orgânico é extremamente viável, já foi testado em vários lugares, entendeu? Inclusive em Lages, em Santa Catarina. Tem um professor lá que que desenvolveu o que eles chamam de método Lages, que é uma compostagem capilarizada e tal. Funciona super bem numa coisa nessa linha. Tem esse do Pila Verde. E a gente tem vários outros resíduos que poderiam ser processados dentro da cidade e serem transformados em novas matérias-primas. Nós não temos uma unidade de beneficiamento de plástico. Entendeu? Que a gente poderia ter unidade de beneficiamento de papel, que poderia ter o beneficiamento de papel para você fazer, inclusive, aquele que a gente chama de papel natural. Tem uma menina aqui em Belo Horizonte que produz papel natural. A gente podia ter mais incentivo a isso, para você gerar essa economia criativa das várias coisas que dá para se fazer com os resíduos. E, por exemplo, lá, o aterro sanitário, quem sabe? Lá não vira um parque, um ecoparque de valorização de resíduos, de referência, de capacitação dessas tecnologias para empoderar a população de formas que ela utiliza o resíduo como matéria-prima para geração de emprego e renda, de forma descentralizada.
com pouco processamento e tal, você pode fomentar isso que você vai estar minimizando resíduos que vão. E aí você ainda remunera o cara. Para cada tonelada que ele comprovar que ele impediu de ir para o sistema de coleta e disposição, ele é remunerado no mesmo valor que se paga para o transporte, para coleta, Sim. transporte e disposição final. Na verdade, é o poder público que tinha que fazer esse papel de educação, de multiplicação dessas atividades. Agora, eu quero te provocar de novo. Nós tivemos no dia 2 em um evento, Carnaval das Flores, Muito legal, por sinal. e eu queria que você comentasse muito também sobre esse descarte dos eventos nas capitais do Brasil. A gente está em Belo Horizonte, claro que a gente vai falar sobre Belo Horizonte, mas principalmente direcionado também para os produtores de eventos e culturais de Belo Horizonte. Qual conselho nesse ponto você daria, tirando o exemplo exatamente aí do Carnaval das Flores, que inclusive ao final do evento estava totalmente limpo e durante ele também, né? E parece que ano que vem o foco vai estar muito nisso, né? De lixo zero e para levar também para outros produtores e outras festas. Eu queria que você falasse um pouco. Ó, dentro da Política Nacional de Resíduos, nós temos alguns instrumentos, ferramentas, para promover que a política se vire realidade. A reciclagem, o resíduo como matéria-prima para geração de emprego e renda. E uma das ferramentas que eu diria que talvez seja menos utilizada é a educação ambiental para resíduos. E eu vejo que eventos que são polos geradores de resíduo absurdamente, e um resíduo bom de ser reciclado, primeiro você tem latinha, você tem PET, você tem o orgânico. O orgânico em eventos é um pouco mais complexo, mas é extremamente possível também. Dá para se tirar o resíduo da marginalidade e vamos começar a olhar ele, trazer ele para a centralidade do evento. Inclusive, São Paulo aprovou um projeto de lei que obriga a gestão de resíduos em grandes eventos. Obriga que, quando é evento público, que você contrate cooperativa de catadores para fazer essa gestão de resíduos. E direciona para que, quando é privado, que você também contrate, mas ele não tem obrigação. Então, nós já temos uma lei em São Paulo que já está valendo. Através do mandato da Duda, nós protocolamos uma lei similar a essa a nível nacional. E Belo Horizonte está com um projeto de lei tramitando que vai trazer essa obrigação. Inclusive, eu participo do Fórum Municipal de Cidadania, do Fórum Estadual, do Fórum Lixo Zero. E nós tivemos a Semana Lixo Zero, onde o Fórum Lixo Zero estava lá reunido e tal. E tiramos a seguinte diretriz: nós vamos lutar para que esse projeto de lei tramite em Belo Horizonte, que ele avance. Porque a gente entende que Belo Horizonte está se tornando a capital de eventos. Temos aí um dos melhores, se não o melhor carnaval do Brasil, que é o de BH. Está entre os 3 melhores. Temos aí outros eventos que estão vindo forte. Né? E temos eventos nascentes como o próprio Carnaval das Flores. E que, se a gente começar a entender que Belo Horizonte pode não ser só uma capital de eventos, mas uma capital de eventos sustentáveis, lixo zero, carbono negativo, pô, isso dá para virar um diferencial de BH. E a gente atrair cada vez mais eventos. Por quê? Porque nós temos todo um sistema pensado para que o evento realmente seja lixo zero, que ele consiga ser carbono negativo, isso tudo com apoio da prefeitura, com apoio, com um ecossistema de empresas que permitem aquilo acontecer. Então, eu digo assim, vamos olhar para isso com carinho. Tem que começar por algum lugar, né? Tem que começar, e é uma ferramenta de educação ambiental muito poderosa. E teve uma coisa que acontecia no Carnaval de Belo Horizonte, que eu estava até nessa roda de conversa, nós chacoalhando, ver se a prefeitura volta a fazer isso. Tinha um lixômetro. Eles punham lá na Praça 7, tipo uma gaiola, que colocava lá a quantidade de resíduo coletado em um dia. Todo mundo vê aquele absurdo. Porque, assim, vai na Feira Hippie. E a sociedade só se conscientiza pelo absurdo.
Não, vai na Feira Hippie, pós-Feira Hippie. Chega lá, tipo, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E vê, na hora que já desmontou as barracas, o caos que é aquilo. Quantidade de lixo no chão. E aí depois vem a tropa da galera de laranja limpando, né? Tudo junto. Que não são os homens do lixo, não, né? Os lixeiros. Puxa eu dizer, não. A galera da limpeza. Eles estão ali para deixar limpo. A galera do lixo, os lixeiros, é aquela galera que comeu e jogou no chão. Perfeito isso, cara. Então a gente tem que pensar, repensar, e tá aí uma oportunidade de Belo Horizonte se diferenciar nos seus eventos, de ser eventos efetivamente sustentáveis, isso aí nos colocar no ponto de destaque no Brasil. Inclusive, assim, para vocês que não conhecem aí, @Carnaval das Flores, tem um Raiá da Santa também que acontece no Santo Inês, que são eventos aí que já tem essa filosofia, já está começando a fazer essa mudança, essa transição para essa conscientização. Mas eu quero te provocar em cima de algumas frases, inclusive até que você defende, né? E o que a gente pode esperar também, né? Não só nós, indivíduos, mas também da sociedade. Políticas de adaptação das cidades para reduzir tragédias. Então, a gente vive aí cada. Acho que é um exemplo agora, Isso. lá em Valência, né? Isso é uma semana agora. Nós estamos falando da cidade de um país de primeiro mundo. A última vez que eu vi lá estava com cerca de 90 mortos. Muitos desses, e esse número tendia a subir. Falou, olha, muita gente deve estar presa dentro do carro na garagem do prédio, morreu afogado lá dentro. Então é o seguinte, é a realidade que está posta. Se a gente não começar, nós temos dois caminhos principais, né? Que é a adaptação e a mitigação. Mitigar é você batalhar para minimizar as emissões de gás de efeito estufa, de gás do aquecimento global, minimizar para frear aquela velocidade. A adaptação é entender que já deu ruim, que vai ter tragédia, que vai. O que eu vou fazer para me adaptar àquela nova realidade? Né? E aí nós vamos ter que ter. Nós temos 4 em Belo Horizonte, que são as principais. Uma delas é a enchente. Nós temos que tornar uma cidade, que hoje tem um conceito muito legal, que Belo Horizonte reluta arduamente de caminhar para esse lado, que é a questão das cidades esponja. Nós temos que ter um plano de aumentar o coeficiente de permeabilidade da cidade. Mas o que se faz é o contrário, vamos impermeabilizar. Quando você impermeabiliza, você taca concreto, taca asfalto, constrói prédio, constrói casa, legal, necessário. Fundamental, todo mundo quer morar e morar bem. Só que quando você faz isso, o que acontece? A água, que antes se infiltrava, ela bate no solo e corre. Está tudo canalizado. Como está tudo canalizado, porque a gente precisava de lugar para andar de carro, e o local melhor para andar de carro era na beirada do córrego, então a gente tampa o córrego e vai andar de carro em cima do córrego, aquilo não dá conta, porque eu estou aumentando muito a quantidade de água que eu estou mandando para lá, numa velocidade cada vez mais alta, e chega, sobe a água. E pensar em também pavimentação aerosa, né? Daquelas que Belo Horizonte caminha para quê? Fazer grandes piscinões, que eles chamam de obras estruturantes. Que construtor adora, que usa concreto pra caramba, gasta muita máquina e não sei o quê. Só que tem outras soluções. Pô, vamos começar a quebrar asfalto. Vamos começar a pensar como que dá para a gente fazer jardins de chuva, que nada mais são que áreas permeáveis que funcionam como se fosse uma piscina, que ali é um jardim, mas é uma piscina também. Lá na Lagoa do Nado tem. Fizeram um lá, né? Mas na hora que você olha no orçamento, exatamente. O dinheiro que se põe para jardim de 3 chuva, centavos, né? E o dinheiro que se põe para grandes bacias de contenção, né? Nem compara um com o outro. Mas você tem várias. Você tem a questão, hoje você já tem soluções de concreto, de cimento, de asfalto, que permite essa porosidade passar. Isso. Você tem mecanismos, que é o tal do IPTU verde, que BH tem uma coisa muito mal feita lá, né? Que te dá, quando você faz obras de sustentabilidade na sua residência, essa última da prefeitura,
Faça um canteiro na frente da sua casa que você vai ganhar um desconto no IPTU. Mas Entendeu? é ínfimo, né? Mas você tem que começar a dar meios que você remunera a pessoa por aquilo que ela faz. É a mesma coisa da coleta seletiva. Uhum, O cara que separa, ele tinha que ter uma diferenciação na taxa de resíduo. entendi. É, e essas soluções a gente tem que buscar, tanto soluções estruturantes, onde você vai, o poder público, fomentar ações que vão realmente minimizar aquele impacto principal, que é a questão, por exemplo, nessa questão da chuva, né, das enchentes. O que o BH fez o primeiro? Sabia que inundar está com placa. Uhum, Né, em local, em época de chuva forte, não transite por é, aqui. É necessário? Mas mostra uma total incompetência de isso. gerenciar aquilo. Exato, exato. E a gente precisa de ações de pensar o seguinte: nós vamos ter que quebrar concreto. Não adianta achar que vamos continuar impermeabilizando tudo, impermeabilizando, impermeabilizando, e não vai cobrar o preço. Uhum, Valência. Valência mostrou. Em Belo Horizonte, direto nós temos inundações. Agora, com essas e grandes já é obras. mudança climática, né? Para quem não acredita. E lá no Rio Grande do Sul, a gente viu o que aconteceu lá. Uhum, Se uma chuva similar àquela do Rio Grande do Sul ocorre aqui, nós temos ainda um tempero a mais. Nós estamos cercados de barragens de mineração isso. e de pilhas de rejeito. Uhum. Né? Porque aí a barragem é perigoso, Que é a mais estourou. atrasada de todas é o Brasil, né? É. Não, aí barragem é Procedimentos, né? perigoso, estourou lá Mariana e Brumadinhos. Ah, vamos para pilha. Uhum, Pilha também não é uma solução segura. Tanto que nós tivemos lá da Manesma, da Valurec, que rompeu uma parte dela e alagou a BR-040. Se a gente começar a ter essas estruturas, elas não estão planejadas para a intensificação das chuvas. Nós estamos tendo cada vez chuvas mais intensas em períodos mais curtos. E essas mega estruturas do setor mineral não estão preparadas para isso. E eu te dou um exemplo que eu vivenciei: Macacos, sim. São Sebastião das Águas Claras. Lá eles construíram um grande muro de pedra, que era a SEJ de Macacos, estrutura de contenção jusante. Por quê? Você tem duas barragens, B3 e B4, está lá em cima, que corre o risco de romper a qualquer momento. Que é o nível, ela está em grau 3 lá, de emergência. E em 3 anos, durante a construção, durante 3 anos, o sistema de drenagem não suportou 2 vezes. Ou seja, em 3 anos, o sistema de drenagem de uma estrutura que foi construída agora não deu conta. Por quê? Porque não se leva em conta que os cálculos de chuva que valiam há 20 anos atrás não valem mais. Isso tem que ser mudado. Toda essa engenharia. Então, se acontecer, a gente tem um caos, porque nós temos acima 70% da água de Belo Horizonte vem do Rio das Velhas, do sistema Rio das Velhas, Paraíba, né? Principalmente de Bela Fama, perto de Honório Bicalho, Nova Lima, 70% da água de Belo Horizonte, 45% da região metropolitana. É cheio de barragem de rejeito acima. Se uma dessas barragens de rejeito, como por exemplo Mundo Novo, que é de uma mineradora que abandonou, faliu, da canadense e tal, rompe, inviabiliza a captação de Bela Fama, não tem plano B. Uhum. O plano B que fizeram é um monte de caminhão-pipa. Aí furaram um monte de poço artesiano com grana da Vale, do crime de Brumadinho. E o descarte desses rejeitos também, né? Não, isso aí nem se fala. Mas aí você furou esses poços, só que se der um colapso, não se conseguir trazer água de Bela Fama, não tem caminhão-pipa suficiente para distribuir água. E o plano é todo baseado em caminhão-pipa. Então você tem. Nós estamos numa situação muito crítica e a gente precisa exigir dos nossos governantes que a questão climática entre no orçamento, entre lá na LOA e na LDO, para que realmente a gente tenha dinheiro público sendo aplicado em políticas estruturantes para criar cidades resilientes que vão estar preparadas para os eventos climáticos que virão.
já estão E que, vindo. inclusive, dá um conselho para a própria população de que ela tem acesso ao e-mail do senador, do governador, do prefeito, do Vai vereador, lá no vereador, não é? bate na porta, vai lá na Câmara, pede lá, Exatamente. entendeu? E aí o vereador cobra dele que ele vai no Isso, deputado, isso, vai na Assembleia também, isso. bate na porta. A gente tem que Que é fazer uma isso. maneira de fazer política, né? A gente que coloca o cara lá, ele é empregado da sociedade, ele é um servidor que está disponível aos serviços da própria sociedade. Se a gente não exige, É a tal da cidadania ativa. A gente está unido em associação de bairro, em ONG, em isso, instituto, o que quer que seja, com um intuito de exigir. Porque uma coisa é chegar lá o Felipe e cobrar. isso. Agora, outra coisa é chegar à Associação de Moradores do Amalux, que é onde eu moro no Luxemburgo. Os moradores do Luxemburgo, Coração de Jesus e. O povo vai brigar comigo, Cidade Jardim. É, ter essa associação ir lá cobrar. E se Uhum, você junta 10 associações, vão cobrar. isso. Quanto mais gente cobrando, exigindo, mais eles vão ter que dar uma resposta. E a gente tem que começar a fazer isso, entendendo que eles são nada mais, nada menos que servidores públicos, que Uhum, estão lá exato. para servir ao público. Vamos lá cobrar deles e Isso, exigir é, o enfrentamento que Belo Horizonte, sim, seja uma cidade resiliente que enfrente as mudanças climáticas nesses 4 eixos, que é o que a própria prefeitura falou, que é onde que o perfeito, bicho vai pegar. perfeito. Agora eu vou fazer um ping-pongzinho para a gente terminar. E aí, você, de uma forma resumida, você traz o esclarecimento para a gente, Ok. como engenheiro ambiental. Redução de emissões e transição energética. É, é urgente, Eu sei mas que, eu tem. sei que não dá para resumir, Não, mas a mas gente. ela tem que ser justa. Hum, Transição energética justa. hum, Nós não podemos, na desculpa da necessidade da transição energética, aprofundar problemas estruturantes que a gente tem. hum, Porque a transição energética, da forma como está posta, vai demandar muito mais mineração, sim. muito mais devastação. Uhum. Então a gente precisa exigir uma transição energética justa, Renovável também, né? justa, que dê lugar a toda a população e que não agrave mais o problema com a desculpa de estar resolvendo um outro problema. Ótimo. Políticas sociais de apoio às populações atingidas. É só você ver o tanto de pessoas em situação de rua. Quanto mais vulnerável é a pessoa, mais ela vai sofrer com as mudanças climáticas. Uhum. É aquele comparativo que eu falei dos dois mapas. Então é urgente, nós temos que olhar. Não pode ser normal a gente achar que é tranquilo. Você passar por lugar, tá cheio de gente morando em Inclusive é o situação de seguinte, rua. a questão do racismo ambiental, que a galera fala que é muito atual, na verdade esse nome foi na década de 70, se não me engano, né? Que eles começaram a falar sobre questão de. Olha, Que não é atual. o que eu posso te dizer é, se você pegar uma imagem aérea e Hum, olhar um bairro rico, uhum, um bairro de comunidade, de periferia, você, só pela quantidade de árvores, você já vai ver a diferença. entendi. Sem contar acesso à água, esgoto e tudo mais. Então, é algo fundamental, entenda. Quanto Então não é mais. ideológico, Não, de ele é uma jeito nenhum. necessidade. Quanto mais mudanças climáticas, mais pessoas pobres no mundo. Uhum, E quem sofre mais com as mudanças climáticas? As pessoas mais pobres no mundo. perfeito. Então, uma coisa agrava a outra. Então, por isso, transição energética, justiça climática, a gente tem que andar lado a lado para que essa população que vai ser mais afetada pelas mudanças climáticas tenha um maior amparo público para que ela sofra um pouco menos. Ótimo. Dentro disso também entra exatamente na continuação transição climática com justiça social, racial e de gênero, né? Que já é uma composição e emenda disso que você já acabou de falar, né? Extremamente necessário. Extremamente necessário. Investimentos, não, incentiva a participação popular e o engajamento da juventude. Como que você consegue fazer isso ou propor isso numa sociedade individualista? Olha, todos os mecanismos de discussão e tal são feitos para afastar
a população do debate, seja num conselho que vai julgar uma licença, seja numa incidência no orçamento público. Tudo isso é feito para a gente achar que é difícil e não querer participar. Entendi. Então, a população tem que se mobilizar, tem que se unir, Tá lá no dia da votação, né? tá lá, propor, se unir. Eu acho que assim, o importante é a gente unir e começa cobrando do vereador, que é o cara que está mais perto, tá fácil, sabe? Vamos começar assim, que você vai começando entendendo os caminhos e lembrando. O deputado, o senador, o próprio presidente, está todo mundo lá recebendo um monte de lobby. O lobby neles já ocorre. Nós temos que fazer o nosso também, que o povo chama muito de advocacy, Pois que é o é. lobby do bem. É. Então nós temos que fazer o nosso também. Mas o que dizem que é a casa do povo, o povo às vezes não pode entrar. Mas se a gente se mobiliza, vai. É. Tem muito local de incidência. Igual, por exemplo, tá, e vai ter ano que vem a Conferência Nacional de Meio Ambiente. E pré-conferência, nós temos as conferências livres, que ocorrem até 15 de dezembro. Vamos organizar. Para qualquer pessoa pode puxar uma pré-conferência, uma conferência livre, e nessa conferência livre eleger um delegado que vai levar suas propostas para as outras conferências para tentar chegar lá na nacional e isso virar uma política pública nacional com orçamento, com grana para ser executado. Mobilização. Incentivo, não, isso a gente já falou, investimento em pesquisa e inovação para enfrentar a crise climática. O que de investimento de pesquisa e inovação que a gente pode falar? Mais uma vez, a gente tem que exigir que tenha financiamento para a universidade, para centros de pesquisa. Eu, com a minha empresa, que captei mais de 20 milhões, foi justamente desse tipo de grana. Nós pegamos, tinha um fundo no BNDES, chamava Funtech, era o Fundo Tecnológico, que me permitiu uma empresa, uma microempresa, que nunca tinha faturado R$ 1 milhão, acessar, junto com a FMG, 10 milhões e meio para construir uma planta de tratamento de resíduo orgânico que está lá no Rio de Janeiro, que processa 30 toneladas dia, virou patente, virou emprego, virou livro, virou inovação. Então, nas brigas pelo cobertor curto, puxar para o lado da inovação, porque aí nós vamos deixar de ser um país exportador de soja, de água e minério de ferro in natura, para um país que beneficia esses materiais e gera riqueza com isso, porque mineração é riqueza de uma safra só. Depois que tirou, ficou o buraco, tchau e benção. Então a gente tem que usar esse bem mineral para gerar emprego e renda de qualidade aqui no Brasil. Não só querer ficar com os royalties da exploração. Legal. E, principalmente, valorização de saberes tradicionais e tecnologias sociais na busca de soluções. Soluções baseadas na natureza. É isso. Nós temos, por exemplo, a terra preta de índio, que é uma terra cultivada na Amazônia, que o pessoal até achava que era natural, depois se viu que nada mais era que um processo de compostagem de longo prazo e tal. E aí a galera viu que era uma terra de alta produtividade, foi lá querer plantar, aí aplicou as mesmas práticas tradicionais, matou a terra preta de índio. Ainda temos, mas são saberes tradicionais que até uma frase que o pessoal usa muito que é: o futuro é ancestral. Então nós temos que valorizar isso e valorizar quem tem esse conhecimento. Porque não adianta nada. É a história do catador que está lá separando, triando o resíduo e ninguém paga pelo serviço da triagem. Então temos que valorizar e remunerar quem sabe disso para que isso nos salve, porque é o que vai salvar, porque o futuro é ancestral. Legal. Isso é interessante, né? Igual a frase do Cazuza, né? Veja um futuro e repetir o passado. Só que muitas vezes o passado que a gente está repetindo é aquele é o pior. Exatamente. Agora, para terminar, o que é a vida? Não, mentira. Eu sou fã da Bujão. Mas eu queria, principalmente, e aí eu vou fazer igual o Clodovil, olha para aquela câmera lá, se você tivesse uma oportunidade de falar diretamente para o seu público, o que você falaria? E deixa um conselho aí, um recado para todo mundo, né, que assistir. Então, vamos pensar um pouco mais nas nossas escolhas diárias. A gente não vota só a cada 2 anos, não. Todo dia você está pondo o dinheiro naquele local.
pense melhor, bora encurtar a cadeia. Fazer de novo. Ô, jovem! Eu achei que era pra mim, pra encerrar. Fazer de novo, vai lá. Desculpa. Pode ir, pode. Peraí, deixa eu fazer um corte. Só porque eu tava bom que a vida. Vai. Pense muito bem nas suas escolhas. Aonde você está investindo? O que você está financiando com o dinheiro que você teve tanta dificuldade para acessar? Escolha bem onde você vai investir ele. Encurte suas cadeias. E lembre-se, lixo não existe. O que existe é uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Ah, e nós temos 3 certezas na vida, viu? Uma que a gente vai morrer, outra que a gente vai pagar conta, e a outra que a gente vai gerar lixo. Valeu demais. É isso, Thiago. Valeu. Obrigado pela presença. Continua trocando ideia, só para pegar uma. Então é isso. É isso. Eu acho que mais do que importante, acima de tudo, é usar os meios de comunicação e o que a gente tem enquanto produto para poder conscientizar mesmo. Eu acho que a sensibilização, eu acho que ela vem primeiro que a conscientização. Né? Tá vendo? E bora fazer esse carnaval das flores, esse arraiar da Santa Bicho Zero e mostrar que a gente dá conta, viu, de ignorar. Mesmo tendo dificuldade na questão das embalagens, nós vamos resolver isso aí, não dá certo, não fazer isso. Continua trocando ideia. É isso aí. Então, o Café com Podcast, ele prima principalmente pelas coisas que valorizam a nossa cultura. E mais do que nunca, gente, a gente tem que entender que cultura é exatamente cuidar, né, Felipe? Foi entregue pra gente o tal do jardim, então vamos cuidar dele, né? É a nossa casa comum, né? Também tem o nosso futuro comum. E principalmente pensando exatamente, não só na sustentação da nossa geração, mas também o Eu sou pai de né? 3 filhos. Eu sou pai de Né? E nós não vamos estar no foguete do Elon Musk, não tá? Mesmo se você tiver dinheiro. Nós não vamos fazer isso, não. O meu medo, sabe qual que é? É fazer um lixão lá em Marte. Não, capacidade. Nós já fizemos no entorno do planeta. Gente, um abraço para vocês, obrigado pela presença. Se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para receber os novos episódios. Estejam sempre convidados a entrar na casa do Café com Podcast. Porque Café com Podcast é isso, bom que nem café coado na hora. Se liga na reciclagem. Lixo não existe.